Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. Estamos começando mais um podcast Tênis Brasil, hoje comigo, Toninho Golin. Você deve estar estranhando, né? Cadê o Zé Newton, que já apresentou 249 podcasts aqui? E esse é o de número 250. Mas o Zé está com a gente, sim. O Zé hoje ele vai na condição de entrevistado. Ele sempre entrevista as pessoas dão a sua opinião, e normalmente ele não se mete muito, dá poucas opiniões aqui no podcast. Eu vou trazer o Zé agora, e hoje ele vai dar a opinião dele. Tudo bom, Zé? Como é que você está? Tudo bem, Toninho Golin, prazer bater o papo com você, que você também está sempre presente, mas sempre ali nos bastidores, sempre controlando toda a produção do podcast. É um prazer voltar a fazer, como já fizemos tantos bate-bolas no passado, né? Exatamente, né? É uma coisa muito legal. Fazia tempo que eu não apresentava nada, né? Então, sempre ali na parte de retaguarda. Aí eu falei pro Zé, pô, Zé, você sempre está entrevistando todo mundo, nós estamos com o podcast de número 250. Nada mais justo que você ser o entrevistado. Então, assim, vamos começar, né? Porque, afinal de contas, o ano aí está terminando e nada menos do que a gente avaliar com você, que é o editor, o que pode acontecer com o circuito profissional já em 2026. E a gente começa, obviamente, pelo masculino, né? E já vou perguntar para você de cara, o que você espera do duelo entre o Carlos Alcaraz e o Jannik Sinner para 2026? Olha, Toninho, em condições normais, o que a gente podia esperar é que os dois mantivessem esse domínio muito grande que eles tiveram nas últimas duas temporadas, especialmente agora em 2025, conquistando praticamente todos os grandes Slam e também boa parte dos outros grandes torneios que nós tivemos, como o Finals, vários Masters 1000, 4 dos 9 eles ganharam. Mas coisas de bastidores aí de reta final de temporada podem alterar essa lógica. O Alcaraz, todo mundo sabe, se separou do Juan Carlos Ferrero de uma maneira inesperada, e acho que é sempre diferente quando o tenista se separa do treinador, porque o trabalho já não está mais dando certo, há um desgaste de relacionamento, estão cansados de viajar juntos, ou não tem mais nada interessante para se aprender, algum caminho novo, tático novo, mas não foi o caso. Aparentemente, o rompimento entre eles foi uma questão contratual, foi uma questão de interferência do pai, do Carlos Alcaraz, na conduta da carreira do filho dele. Então é um rompimento diferente, estranho, né? E que isso não sabemos até que ponto vai mexer com a cabeça e com o tênis do Alcaraz. Claro, ele continua sendo treinado, pelo menos no Australian Open, pelo Samuel Lopes que está com ele desde 2024, como entrou na equipe em 2024. Aliás, curioso que o Samuel Lopes entrou no time justamente para amenizar um pouco o clima que havia entre o Alcaraz e o Ferreira. O Ferreira andava cobrando muito do Alcaraz, naquele final de 2023, uma conduta mais profissional, uma conduta mais séria, né? O Ferreira sempre um cara muito, muito disciplinador. Então, o Samuel Lopes entrou ali para já dar um molho nesse temporada, e deu tudo muito certo, né? 2024 foi um bom ano para o Alcaraz, 2025 foi um ano excepcional. Então ele segue com o Alcaraz, então até certo ponto, na teoria, segue o mesmo trabalho, mas todo esse desgaste de discussões e a imprensa em cima, o pai não dando esclarecimentos sobre o que aconteceu efetivamente, o Ferreira deixando muito claro que por ele teria continuado o trabalho com o Carlos. Então, a gente não sabe exatamente de que pé estará a cabeça do Carlos Alcaraz para este começo de temporada. Ele vai direto para a Australian Open, como aconteceu no ano passado, tanto ele como o Sinner, um dos dois jogaram torneios preparatórios, foram direto para o Melbourne, e então é mais uma dúvida a ser tema. Aparentemente eles vão fazer ainda uma partida de exibição ali, de preparatório, mas aí é só um jogo, não dá para a gente ter muita noção do que pode acontecer, é um jogo festivo ainda por cima, nunca dá para ter uma noção exata do que está acontecendo. Então começa a questão por qual será a posição do Alcaraz a partir de agora, né? Em que nível ele vai estar. E depois nós temos o lado também do Sinner. O Sinner também ainda não fechou, não acertou a questão dele com o Darren Cahill. Darren Cahill, que é australiano, é um treinador que fez uma enorme diferença para o Jannik Sinner ao longo desse desenvolvimento dele. E ele já havia anunciado a separação, mas parece que o Sinner está tentando ainda convencê-lo a não ir embora. E por enquanto ele só está com o Simone Vagnosi, ou seja, só está com o seu treinador principal. E não vai ter uma companhia técnica, pelo menos até agora não anunciou nada para o Australian Open, mas
O Sinner tem uma outra questão. O Sinner já começa o ano defendendo o troféu do Australian Open, né? Que é sempre um peso a mais. Então os dois vão ali para a primeira batalha do ano em condições de a gente avaliar o que vai acontecer. Se houver alguma falha, pode comprometer a continuidade da temporada. Por isso eu acho que, muito interessante, o Australian Open deste ano, do ano que vem, né, de janeiro de 2026, pode ser o momento da quebra dessa sequência de troféus que está distribuída entre os dois. Pode ser que algum tenista consiga derrotar o Alcaraz, consiga atrapalhar o Sinner e um outro jogador. Eu nem acho que alguém vai conseguir ganhar do Alcaraz e do Sinner e ganhar o campeonato. Não acho. A pergunta que eu ia te fazer é exatamente essa. Quem é que pode atrapalhar o Alcaraz e o Sinner nesses grandes torneios, né? Porque eu acho assim, no caso dos dois são tão absurdamente acima no resto do nível do circuito, que eu acho que o Alcaraz pode perder de alguém, por exemplo, na Austrália, um Ben Shelton, um Alexander Zverev, que já fez isso um dia muito inspirado, mas dificilmente esses dois vão ganhar o campeonato. Mas o Sinner pode perder de um outro jogador muito bem, tipo um Taylor Fritz, que gosta muito da quadradura. Então, abre, pelo menos na Austrália, eu vejo a abertura de uma possibilidade de a gente ter aí a quebra do monopólio dos jogadores. A gente nunca pode deixar de fora o Novak Djokovic. O pessoal lá do Tênis Brasil me perturba, Toninho, porque fala, vocês adoram o Djokovic, estão sempre falando que o Djokovic vai chegar ou pode atrapalhar e tal, e ele não vai. Poxa, o cara fez 4 semifinais no ano passado de Grand Slam, aos 38 anos, é um resultado extraordinário. Então, e tem na Austrália um histórico de 10 troféus. Então você não pode jamais esquecer o Djokovic, que numa situação dessa, em que o Alcaraz pode não estar tão super bem, o Sinner com uma pressão extra de defender campeonato, outros jogadores já trabalhando, por que não o Djokovic pode aproveitar essa brecha aí? Nós temos... perdão. As pessoas deixam passar muito rápido e esquecem, às vezes, muito rápido, o que aqui o Djokovic fez e ainda pode fazer, né? Porque a gente sabe que ele está num nívelzinho abaixo, até pela idade, pelo tudo que ele já fez, mas eu não dou o braço a torcer, não. Ele é meio maluco, né? Sempre foi meio maluco nesse ponto de... A vontade dele, às vezes, supera as adversidades. Ele pode aproveitar qualquer brecha que aparecer. Tá? Ele é muito esperto nisso. Claro que ele tem uma questão física, pela idade, obviamente, a recuperação, né? A questão física dele. A recuperação física é um problema maior quando você está chegando nessa fase, que ele está quase 40 anos, 38, vai fazer 39 ano que vem, em maio do ano que vem. Então, ele é um momento difícil para o tenista se recuperar num Grand Slam que é melhor de 5 sets. Um calor gigante na Austrália, geralmente sim. Por sorte, alguns anos não tem feito um calor tão grande lá, tem quadra coberta, ele sempre vai jogar à noite, porque os organizadores dão uma certa proteção a ele, mas de qualquer forma é um desgaste muito grande, não é fácil para ele suportar tudo isso. E quem poderia, talvez, aprontar alguma coisa seria um Draper, mas o Draper está contundido, já não vai para o Australian Open, já anunciou que não vai, não consegue se recuperar. O Shelton, que eu acho jogador de enorme potencial, também voltou agora no final do ano, mas não sabemos se ele está totalmente recuperado fisicamente e como é que vai estar em termos de ritmo de jogo. Eu acho um tenista muito perigoso. E tem a experiência do Zverev, que eu acho sempre a se considerar. E acho que a gente tem que ficar observando 2 caras ali que estão próximos, que são o Jakub Mensik, o tcheco, novo garoto, que pode aprontar grandes resultados, principalmente na quadradura. Lourenço Musetti deu um ótimo salto de qualidade, embora a quadradura não seja o grande quadra para ele, mas ele pode, ao longo da temporada, tirar alguns resultados importantes. Eu acredito que ele continue crescendo e está trabalhando para isso. E olha que o Daniil Medvedev voltou a jogar um bom tênis e, principalmente em condições muito específicas, ele pode ser um jogador bastante complicado e duro. E claro, nós não podemos esquecer que o João Fonseca está aí no meio. Mas nós vamos falar do Fonseca um pouquinho mais para frente, com mais detalhes. Antes da gente falar do Fonseca, aí tem a história da nova geração, que no geral ela sempre vem forte. A galera chega com aquela vontade, aquela fome de ganhar e vem forte, né? Daqui a pouco a gente fala do João, mas me fala um pouquinho sobre essa nova geração que está chegando e que deve dar trabalho aí para a galera. Olha, nova geração, nós temos que pensar em jogadores com, no máximo, 21 anos, né? Então, eu acho que o Mensik, que eu acabei de mencionar, é um jogador de enorme potencial, teve problemas físicos no ano passado também, o ano passado que eu digo é sempre 2025, né? Eu já estou em 2026. Esse ano, 2025, ele teve problemas físicos,
começou ali super bem, né? Ganhou o Miami, derrotando o Djokovic, parecia que ele ia estourar, fez alguns grandes jogos ao longo do ano, mas problemas físicos não o deixaram ir tão longe quanto esperava. Eu achava que ele já entraria no top 10 ao final do ano, isso acabou não acontecendo, né? Sem falar no Fonseca, eu acho que o Leonard Tim, todo mundo olha muito para o Leonard Tim, que é um garoto, mesmíssima idade do Fonseca, um pouquinho mais velho só, canhoto, mas eu vejo esse jogador com falta de potência. Eu acho que ainda precisa acontecer alguma coisa no jogo do Tim para que ele consiga ter uma sequência de resultados muito grande, né? Ele consegue jogar muito bem em determinados momentos, consegue bater grandes jogadores em determinados momentos, mas eu acho difícil ele, por exemplo, num Grand Slam ainda conseguir ir longe. Falta experiência, falta potência, embora ele tenha muita perna e uma cabecinha muito boa. Acho que dos jogadores das novas gerações é uma das promessas. E eu sempre fiquei muito de olho, Toninho, no Arthur Fils, né, que os franceses falam na pronúncia correta, que jogadores de extrema habilidade, muito ágil, muito veloz, tinha lá um probleminha no forehand dele e tal, mas eu acho um jogador de muita capacidade, principalmente nos pisos mais velozes. Só que o Fils é outro garoto que não consegue se recuperar fisicamente. Olha que coisa maluca, né? Estamos falando de um Djokovic com 38 anos, aí com chance e brigando por grandes campeonatos, e a novíssima geração, garotos de 21, tendo problemas físicos consecutivos. Então, claro que novamente nós temos que sempre olhar o Fonseca, dentro desse grupo aí, é um dos jogadores na faixa de 21 anos com enorme potencial para pensar em beliscar alguns grandes resultados na temporada. Acho que nenhum deles ainda tem condições de ganhar um grande slam, se Alcaraz e Sinner jogarem no nível normal, mas eu acho que já está na hora desses jogadores aprontarem sim, e 2026 vai ser ela. Eu ia te perguntar exatamente do Fonseca. Fonseca é aquela coisa, né? A grande esperança brasileira, o brasileiro acordou pro tênis do nada, aí joga aquele caminhão de responsabilidade em cima do menino que tá com quanto? 19 anos? 20 anos? 19 anos. 19 anos de idade. E vira aquela doideira, né? Não é à toa que dizem que ele nem vê muito rede social, que ele fica deixam ele meio distante da coisa, porque se deixar vir o Brasil tem essa coisa, descobrimos um campeão, temos que agarrar aqui, é tudo com ele agora, então vai ser tudo em cima dele. Aí é a pergunta que fica, né? O que é que a gente pode esperar para o João Fonseca, sem fazer loucura, sem fazer doideira, né? Querendo que o cara saia ganhando tudo que vier na frente. Vi jogos dele, achei que realmente ele é um baita jogador, mas ainda tem muito momento daquele assim, bati aqui, vamos ver o que vai acontecer, vamos embora, entendeu? Tipo, eu até gosto do jeito dele, porque parece que assim, ele não deixa a pressão vir muito em cima dele, então ele joga meio do jeitão dele lá, e eu acho isso legal, não fica procurando coisa. Mas o que é que você acha disso? Olha, o Fonseca, ele vai ter uma temporada de afirmação pela frente, né? E aí nós temos alguns detalhes para ficarmos bastante atentos, Toninho. A questão principal dele que eu vejo é, primeira, a defesa de pontos. E 2025 foi um ano em que ele praticamente jogou livre, leve e solto, tudo que ele jogou ele somou pontos, ele entrava de franco atirador na maioria dos campeonatos, sim, foi crescendo de qualidade ao longo do ano, todo mundo de olho nele, todo mundo admirando o belíssimo tênis que ele joga, sim. Então foi tudo, vamos dizer assim, não é tranquilo, mas é tudo um pouco mais fácil quando você joga solto. A partir de agora, ele começa a defender resultados, então ele já entra nos grandes slams, pelo menos já vai acontecer isso na Austrália, quer dizer, é muitíssimo provável, 95% que vai acontecer na Austrália, que ele entre como cabeça de chave. Cabeça de chave é bom porque você evita os grandes nomes de cara, porém você já está na condição de favorito, e há sempre uma diferença entre você jogar como favorito ou como franco atirador. Ele vira vidraça, ele era pedra e agora vira vidraça. Então, pressão, né? Pressão. E isso vai ter. Então, todo mundo fala dele, todo mundo quer ver ele jogar, todo mundo acha que ele é um cara excepcional e é. Então, isso cobra. Há uma cobrança natural e que ele próprio deve ter essa cobrança, né? Ele sabe que ele joga muito tênis, que ele pode fazer grandes coisas e isso gera uma cobrança excepcional. Então, ele tem o primeiro caso dele, que é a questão da defesa de pontos. Depois, eu tenho a questão, eu acho muito curiosa para a gente avaliar, é que o circuito inteiro já sabe como o Fonseca joga. Hoje em dia, com essa análise muito imediata de resultados, de sim, padrões, de vídeo, de estatística, certamente todo mundo dissecou o tênis do João Fonseca por completo. Claro que eu espero que na pré-temporada que ele fez, está acabando agora, ele tenha trazido alguns outros elementos novos. Quais elementos a gente espera que o João agregue ao jogo dele?
Não precisa sacar mais do que ele já vem feito, a 220 por hora, excepcional. Não precisa bater mais forte para a direita, que também o forehand dele se não for um dos melhores da história, está muito perto disso. O backhand dele precisa, obviamente, melhorar. Ele contra-ataca bem, mas ele não tem a consistência necessária. Então, há um pequeno buraco no backhand dele que hoje já a maioria dos tenistas exploram esse lado aí, o saque alto no backhand e tal, então ele precisa proteger um pouco mais esse lado. Ele faz muito bem isso, ele foge muito bem para cobrir a esquerda, para poder usar a direita, mas não é o tempo inteiro que dá para fazer isso. E para fazer isso, é preciso perna, preparo físico enorme. Então, essa eu acho que é a questão grave do João. Ele é um tenista em crescimento, ele deve estar hoje entre 1,88 e 1,90, ele cresceu praticamente 5 ou 6 centímetros ao longo desta temporada agora. O jogador em crescimento, obviamente, ele precisa ter que se adaptar a uma série de coisas, né? Não é fácil, e ao mesmo tempo ele está fazendo trabalho muscular, a gente está vendo que ele está ficando forte, está ficando cada vez maior. Então, ele está se preparando na parte física e precisa manter a parte técnica. Então, são todos desafios que eu vejo que o João vai ter que enfrentar em 2026. Todo mundo vai querer ganhar dele, né? Mais do que nunca todo mundo vai querer ganhar dele, não apenas porque ele é o número 24 do mundo, um top 30 do ranking, mas também porque ele vai ser um cabeça de chave e porque ele é uma sensação indiscutível do circuito. Então, tem um monte de coisas da parte psicológica que eu acho agora estão em jogo e eu acho que esse será o grande desafio do João. Mas eu, pessoalmente, acredito que ele vai superar isso tudo muito bem, acho que ele vai entender esse momento dele, ele me parece uma pessoa que absorve os maus momentos, os jogos ruins de uma maneira muito tranquila, muito saudável, ele não se frustra exageradamente e... Por exemplo, só para pegar um exemplo muito rápido, se a gente vê, por exemplo, a Bia Haddad, né, como ela fica extremamente frustrada de uma derrota, você não vê isso tão claramente no João hoje ainda, e tomara que nunca vejamos. Então, eu acho que ele vai levar isso numa boa. Zé, e algum outro brasileiro? O João, tudo bem, todo mundo fala, mas nós temos mais tenistas no Brasil. O que é que você pode destacar dos outros brasileiros para 2026? Os horários vão estar todos em cima do João Fonseca por naturalidade, mas eu acho que todo mundo aí em casa vai concordar comigo que o Thiago Wilde e o Thiago Monteiro, eles não ocupam o ranking real do tênis que eles jogam, da qualidade que eles têm, do potencial. Eu acho que eles teriam que, no mínimo, estar mais próximo do top 100 do que eles estão hoje. Eu acho que o natural deles ali é de estarem muito próximo do 100, entrando às vezes, saindo de repente, mas... jogando Grand Slam, ou pelo menos entrando nos quartos dos grandes campeonatos, entrando em algum Masters 1000. Então, essa é a realidade que eu espero dos dois. Os dois fizeram temporadas muito ruins de 2025. O Monteiro se perdeu no meio do caminho, não sei se houve um problema físico com ele nunca esclareceu exatamente o que aconteceu com ele, se foi um problema emocional. Olha que nós tentamos dezenas de vezes trazer o Monteiro aqui no podcast, tentamos lá no site Tênis Brasil entrevistar ele ou a equipe dele, e todo mundo se esquivando. A gente não sabe exatamente o que é que aconteceu com o Monteiro, que ele se perdeu no meio da temporada e levando resultados ruins até em nível Challenger, onde ele deveria jogar melhor, né? E o Wilde é a mesma coisa, mas o Wilde teve um problema de uma cirurgia no final do ano passado, ele voltou o problema da hérnia, ele teve de novo voltar para o Brasil, talvez fisicamente ele não tenha se recuperado a contento ou tenha cometido o terrível erro de voltar antes do tempo. Exatamente, naquela época da cirurgia. Então, mas eu acho que os dois têm potencial para no mínimo estar no 100. Eu acho que o Thiago Wilde deveria até mais além de 100, de 70 do mundo, é um lugar tranquilo para ele ocupar dentro do tênis que ele joga, né? O João Lucas Reis deu um grande salto de qualidade neste ano, ele conseguiu se firmar nos Challengers, jogou bem os campeonatos, fez calendários extensos, subiu muito no ranking, tanto que agora ele de novo vai para um quadro de um Grand Slam, ele jogou o US Open e agora já garantiu o Australian Open, mas eu acho assim, ele é um jogador um pouco mais limitado na questão técnica, não sei o quanto mais ele consegue crescer na parte técnica, além do que ele já teve. Tem um físico excepcional, tem um coração gigante, são qualidades enormes do João Lucas, mas em termos técnicos eu ainda preciso ver o que é que ele consegue produzir para poder romper essa barreira de 200 para chegar a 100. Parece que é pouca coisa, minha gente, mas olha, chegar a 100 do mundo é muito espaço. O Felipe Merigeni também teve problema grave de contusão, precisou passar por cirurgia, até ele poderia voltar agora em janeiro, mas ele me falou que como ele
entrou com o ranking protegido, ele prefere esperar completar os 6 meses, então em fevereiro ele volta, provavelmente nos Challengers aqui na América do Sul. E o Gustavo Waite foi outro que se contundiu e voltou ali no meio do ano, até a gente acompanhou bastante aquele podcast, nos deu uma entrevista aqui no podcast. Gustavo Waite é um cara que tem potencial, viu, Tony? Eu gosto dele, eu acho que ele é um cara tranquilão, talvez um pouco humilde, um pouco fechado demais, mas ele é um cara que consegue produzir, ele trabalha bem com o primeiro serviço, tem uma boa movimentação, melhorou bastante a questão da movimentação dele, então eu acho que ele é um dos personagens que a gente pode ficar de olho aí para tentar chegar mais próximo do top 100. E lá atrás, só para eu encerrar este capítulo, eu acho que nós temos 3 garotos que estão ali atrás do top 400 do ranking hoje, que vou falar deles porque são garotos de uma faixa etária até 21 anos, e eu acredito que tem potencial. O João Schessel, que é um canhoto paranaense de extrema qualidade, o mineiro Pedro Rodrigues, que está, inclusive, no circuito universitário norte-americano, já se adaptando muito bem à quadradura, e, obviamente, o Guto Miguel, essa joia do tênis brasileiro lá, do Santos Dumont Guimarães, do goiano, que eu acho que já fez bastante coisa neste ano, muito garoto ainda, está número 10 do ranking juvenil, mas eu acho que no profissional ele vai crescer ainda bem mais em 2026. Muito bem, antes da gente entrar aí para o feminino, Zé, só pedir para o pessoal que está curtindo o podcast, o Zé nunca pede isso, mas eu vou pedir. Se inscrevam no canal, deixem um like e faça comentários aí que é sempre legal. Vamos entrar então no feminino, vamos falar do feminino. A Sabalenka ganhou só um Grand Slam nesse ano, mas foi regular e não perdeu o número 1. Você acha que isso vai se manter? Ela tá com essa bola toda mesmo? Olha, a Sabalenka, realmente ela só ganhou um Grand Slam, ela acabou fazendo 2 outras finais, né, na Austrália e em Roland Garros, e acabou se salvando, entre aspas, fez semi de Wimbledon e se salvou, entre aspas, de US Open, onde ela conquistou o título, né? Ou seja, foi uma temporada consistente, embora não tenha sido tão premiada nos grandes eventos assim, né? E eu acho que a Sabalenka, eu acredito nela principalmente porque ela entendeu que ela precisa mudar a forma de jogar. Claro que o primeiro saque ainda é a grande arma, atacar na segunda bola é o que ela precisa fazer, mas ela já entendeu que ela precisa se defender um pouco melhor, ela já fez isso bastante em 2025, ela entendeu que ela precisa de vez em quando ir à rede para mudar uma questão tática, ela dá um slice ou outro para mudar a questão do ritmo, se precisar ela ergue bola, coisa que ela se recusava a fazer, hoje ela joga uma bolinha para cima na hora do aperto, então ela entendeu que o jogo mudou. Né, embora ela seja essencialmente uma jogadora agressiva, de força e que aposta muito no saque, né? Então eu acho que isso foi legal de ver a Sabalenka fazer, ela procurar caminhos diferentes dentro do que ela já faz de muito bem feito, né? Claro que era um grande nome na quadradura, fez a final de Roland Garros, que foi uma certa surpresa, mas ela sempre se virou bem no saibro também, tanto que ela ganhou Stuttgart, que é um saibro rápido, e terá, eu acredito, concorrência bem maior este ano do que ela teve, por exemplo, em relação a Iga Świątek, a polonesa que fez uma péssima temporada de saibro, totalmente perdida ali na tentativa de mudanças táticas e técnicas. De repente a direita dela virou um buraco inacreditável, mas ela foi se achando, acabou ganhando o Wimbledon, uma surpresa incrível, e isso prova o quanto ela também está procurando melhorar, né? O quanto ela entendeu que ela precisa sair um pouco daquele jogo só de percentual, né, de regularidade, para um jogo um pouco mais ofensivo. Nessa busca que ela se perdeu um tanto, né? Ela não, é difícil você realmente mudar de uma jogadora com uma empunhadura tão radical como ela tem, você conseguir mudar essa postura dela. Mas ela fez, ela entendeu e ela busca caminhos, né? Também temos aí a Coco Gauff, que teve incríveis altos e baixos ao longo do ano, de repente o saque dela não entrava, ela ficou totalmente perdida, milhões de duplas faltas em jogos importantes, mas ia lá, virava, porque ela tem uma garra incrível, um físico excepcional e uma cabeça cada vez melhor. E olha, a Gauff tem 21 anos, é uma menina. Tem chão ainda. Chão, já está com 2 Grand Slam e eu acredito nela em 2026, de uma temporada bem firme, e vimos surgir no finalzinho do ano, ressurgir no finalzinho do ano, a Elena Rybakina, que começou a temporada com aquele problema com o técnico mal explicado pela WTA, que afastou o treinador, depois ela brigou, bateu o pé e conseguiu que ele voltasse. Nessa volta ela recuperou a confiança e começou a jogar bem, novamente, conseguiu conquistar sua vaga para o Finals na última hora e ganhou o Finals, né? Que eu achei excepcional isso. Acho que isso foi um resultado para você iniciar um 2026, foi muito importante, né? Então, de todos os lados, eu vejo que a gente vai ver de novo muito equilíbrio em 2026, Toninho. Isso sem falar ainda
na Anisimova, Amanda Anisimova, que teve um crescimento absurdo e na quadradura uma jogadora fortíssima, da Belinda Bencic, que voltou da maternidade e é uma jogadora com uma visão tática de jogo gigante, não tem tanta potência, e nunca podemos esquecer da Naomi Osaka, né? Osaka, que é uma tenista com 4 troféus de Grand Slam, também foi mãe, voltou, muito irregular e tal, mas ela foi se achando, foi encontrando caminhos, é uma tenista que ainda eu vejo que há momentos em que ela sai completamente de jogo, ela se perde na parte emocional, né, o que não seria normal para uma jogadora tão experiente, mas ela já terminou o ano novamente como 16 do mundo, né, é um resultado importante, eu acho que isso vai dar bastante confiança para ela. 16 do mundo é muito ruim, é ruim demais. O pessoal achava que a Bia sendo 20 era ruim, né, Tony? O Zaga é fraco. É aquilo que eu falo, tem umas coisas no tênis que eu de vez em quando eu fico mais nos bastidores, mas eu fico lendo as coisas, mas é só 16 do mundo. Vai lá ver se vai ser 16 do mundo, é fácil, né? Pois é. Você já falou da Bencic, da Osaka, né? E aí, como a gente falou do masculino da nova geração, acho que é legal fazer aí um contraponto também com essa nova geração do feminino, né? Sem dúvida alguma, e o feminino costuma produzir jogadoras jovens até com mais rapidez e qualidade do que o masculino, né? O masculino tem um processo de maturação um pouco mais lento em relação ao feminino. Então, como eu acabei de citar para você de exemplo aí, que você falou bem também, a Galva tem 21 anos, então com 2 grandes slams, tá ali 2, 3 do mundo, e vai brigar pelo número do mundo já, entendeu? E ainda com muito que crescer, né? Tava falando que o sangue dela se perdeu, tal, a direita dela de repente sumiu, mas ela vai lá e ganha, ela acha um caminho, entendeu? Então, se ela conserta esses pequenos problemas, essa jogadora vai ser excepcional, né? Porque ela tem uma garra, ela tem uma postura em quadra muito positiva, né? Então, e eu vejo outra jogadora de enorme potencial que começou bem a temporada, depois também teve pequenos problemas físicos e se perdeu, a Mirra Andreeva, a russinha de apenas 18 anos, mas que está ali figurando quase sempre no top 10. A Mirra tem muito tênis para apresentar, minha gente. Ela pode surpreender e entrar na briga contra qualquer uma dessas jogadoras aí, inclusive torneio de Grand Slam. Ela joga muito bem no saibro, ela joga muito bem na quadradura, ela consegue se adaptar a todas as situações, ainda é um pouquinho nervosinha, é um pouquinho ainda, eu acho, né, mas 18 anos a gente pode perdoar um monte de coisa, acho ainda ela, a Conchita Martínez, a treinadora dela, conseguiu cortar um pouco isso, né? É a geração Z, eles são assim, tem que respeitar. Pois é. Eu até acho legal, eu acho normal, Tony, ver a Mirra jogar, porque ela coloca pra fora as emoções, ela não segura não, ela xinga, ela joga raquete. Não faz falta às vezes, porque o jogo hoje está sendo muito, todo mundo tentando muito respeito, e tem uma doidinha que chega e o pessoal, eu quero ver essa doidinha jogar aí, tá vendo? E ela joga um tênis bonito, joga um tênis alegre, ela é muito bonitinha, ela é bonequinha, então ela combina tudo, né, então eu acho que ela tem muito a produzir ainda no circuito, com 18 anos, óbvio, né? Então eu vejo essas duas jogadoras falando lá no top, nessa faixa de idade, com enorme potencial para atrapalhar aí e para fazer grandes resultados, atrapalhar as grandes jogadoras, as líderes do ranking, fazer grandes resultados. Mas a gente tem um monte mais garotas ali na faixa de 21 anos, a Linda Noskova, a tcheca, jogou muito bem a temporada, a Vitória Miboko é a canadense, que acabou ganhando, né, o WTA canadense em casa, com resultados incríveis, fez um jogo, e eu gosto dessa menina jogando, acho que ela parte muito bem de fundo de quadra, talvez, né, precisa variar um pouco mais o seu jogo, mas uma jogadora de potencial enorme. A Clara Towson, que começou com uma grande esperança, não engatou e agora parece que se achou, está terminando muito bem a temporada. A Gianni Schneider, que também é uma jogadora cheia de recursos, inclusive joga muito bem dupla, cheia de recursos, e esse ano apareceram nomes diferentes. Maya Joint é uma australiana, olha, a Austrália está precisando de tenista desde Ashley Barty, e a Austrália está precisando de uma grande tenista de novo. Essa Maya Joint joga direitinho, muito nova, 19 anos, dá para aprontar muito. A Croácia tem a Iva Jovic, que era croata de origem, né, norte-americana, de naturalidade. A Iva Jovic é uma tenista também muito completa, cresceu muito rápido em 2025, e nós vimos aqui em São Paulo, inclusive, o meu último destaque, a Alexandra Eala, que também começou a aprontar um monte de resultado na meia temporada, ganhou de campeão de Grand Slam para cima e para baixo, veio aqui em São Paulo, inclusive, fez uma belíssima apresentação, e eu acho que é outro nome que tem tudo para crescer. Então vemos aí uma massa de garotas na faixa de 21 anos aí para aprontar em 2026 também.
Zé, antes da gente falar da Bia, só agora uma dúvida minha, né? Claro. Esse gap entre o tênis feminino e o tênis masculino, eu digo quando eu falo gap técnico, parece que diminuiu, não é? Porque antigamente a gente via jogo feminino, claro, um jogo com 300 dupla falta, era uma coisa assim horrorosa, você fala, oh meu Deus do céu, o jogo não andava. Mas me parece que esse gap já diminuiu bem, né? As meninas estão com outra visão, né, de jogo, não é não? Ou eu estou falando bobagem? Não, você tem razão sim, eu acho que o tênis feminino cresceu mais, teoricamente, em termos técnicos e táticos, do que o masculino, se você olhar os últimos 20 anos. Por quê? Porque esse equipamento novo, as raquetes novas, principalmente as cordas, a tecnologia das cordas, deu muita potência para os golpes. Então as mulheres passaram a ter muito mais potência do que elas tinham antes. É claro, esquece Serena Williams, né? Serena é outro nível. Já se aproveitou muito do equipamento também. Sim. Mas as de hoje estão mais ainda, né? Um preparo físico gigante que se prepara, da forma com que se prepara o tenista hoje. Elas trabalham duríssimo na parte física e conseguem tirar bom proveito do equipamento. Então, todas estão sacando bem, mais forte, nem tão regular, né? Nós temos aqueles probleminhas dos jogadores que ainda encontram dificuldades para ter um saque mais ofensivo, mas a maioria delas, então você pega uma Rybakina, uma Sabalenka, já melhorou. É pauleiro o tempo inteiro, né? E no fundo de quadra, todas batendo muito forte na bola. Acho que falta ainda um pouco de variação, né? O tênis feminino ainda, em relação ao masculino, ele peca pela variação. É muito um pouco mais quadrado, até pelo próprio jeito de jogar. O backhand de duas mãos facilita demais para o tênis feminino, então você vê que muitas dessas jogadoras têm o backhand melhor do que o forehand, é um padrão no tênis feminino quase, né? Embora tenham ótimas direitas, mas quase todo mundo joga muito bem de backhand. Então, sem dúvida, e deu um salto. E aí você vê a devolução do saque. A devolução do saque do tênis feminino. Quem viu a exibição da Sabalenka com o Kyrgios ontem, claro que eles não sacou todo o potencial que ele pode, mas viu a Sabalenka dando winner de devolução no Kyrgios, de duas mãos ainda, né? Porque elas têm um time de devolução hoje muito bom, muito preciso. Por isso, por elas devolverem tão bem, é que precisa sacar melhor. Você vê o processo? Então, exige-se hoje que elas saquem bem, porque senão vão tomar bordoada na devolução. E aí, vou pegar justamente o que você falou ali, o caso da Bia. Por que a Bia caiu tanto? Sim. Porque o saque dela não entra. Ela começa a empurrar o saque. Começa a empurrar o saque, é paralela para todo lado, entendeu? É devolução winner para todo lado. Mas não dá para brincar mais no circuito. Mas é estranho, porque a Bia teve uma época que sacava bem. Será que é meio falta de confiança? Não sei, porque uma época ela estava bem, batia forte pra caramba, de repente do nada, deu aquela caída. Será que não é a cabeça, não? Eu acho total falta de confiança. Ela perdeu a confiança no determinado momento. Sim. E isso no tênis é muito grave, né? Isso não só com ela, com qualquer jogador de alto nível isso vai acontecer, e no masculino nós estamos cheios de exemplos, do feminino também. Quando você perde a confiança, Toninho, é muito difícil recuperar. Tudo bem, você perde 1, 2, 3 jogos, não tem problema, mas você pega uma sequência de jogos, você começa a tomar viradas em jogos que estavam ganhos. Um torneio que você acha que você vai ganhar, pega uma menina que ninguém conhece, você perde. A tua confiança vai para o espaço. E perdeu a confiança, você perde metade do jogo. E para uma tenista, no caso da Bia, que depende muito do primeiro saque, porque ela precisa partir, ela precisa tomar conta do ponto o mais rápido possível, por causa da movimentação dela, sim, isso é muito grave. Então, como você viu lá, tem hora que ela empurrava o primeiro saque. Não tem como ganhar jogo no feminino hoje empurrando o primeiro saque. Infelizmente não tem. Aí você vê a Bia jogando dupla, você leva até um susto. Porque na dupla ela mete a mão na bola. Ela saca bem. Então, né? tudo indica que é algo, realmente, a percepção da cabeça dela. Sim, na simples ela fica preocupada. E na dupla ela senta a mão. Senta a mão. Porque é mais fácil. A dupla você divide a responsabilidade com o parceiro, você tem um foco diferente da simples, né? Você foca em determinados trechos da quadra diferentes da simples, então ela se solta na dupla, então você vê que ela ainda joga um grande tênis, quando você vê ela jogando solta na dupla, vai para paralelas espetaculares, solta o forehand, saca bem, joga sempre bem na rede, e isso na simples fica um pouco mais difícil. Mas por que também fica? Só para o pessoal em casa talvez entender um pouco melhor. Por causa das pernas. A movimentação é extremamente importante no tênis e no tênis feminino mais ainda. Então, se você chega um pouquinho tarde na segunda, terceira bola, na quarta você está completamente fora do ponto. Né? Você não vai recuperar, porque a jogadora do outro lado da quadra está muito esperta no que está acontecendo. Então, esses são problemas que as meninas foram encontrando caminhos ao longo. Então, hoje você vê um equilíbrio muito maior no circuito, em qualquer tipo de quadra, e isso foi muito bom. Eu acho que
quem vê tênis feminino hoje, tem muita gente que não gosta, muita gente critica, tal, ok. Você em casa tem todo o direito de gostar ou não do tênis feminino ou do masculino, mas quem gosta de tênis bem jogado e tal, o tênis feminino é uma atração bem legal hoje, Tony. Falamos da Bia, mas a gente tem que dar um destaque também para a Luísa Stefani, né? Que parece ser a grande esperança. Ela é a grande esperança aí de troféus para 2026. O que você está achando da Luísa? Eu gosto da Luísa, né? Ela é boa, ela é super gente boa. Eu adoro a Luísa Stefani. Eu só falar mais um pouquinho da Bia antes, porque eu acabei atrapalhando. Eu atropelei ali quando eu falei da Bia em relação às outras jogadoras, quando você falou da questão do feminino. Vamos lá. O que pode acontecer com a Bia em 2026? A gente simplesmente não sabe. A Bia não conversou com ninguém, não deu nenhuma entrevista, não apareceu em treino e apareceu agora inscrita num torneio preparatório para o Australia Open, logo imediatamente antes do Australia Open, e vai jogar o Australia Open. O Brasil não está jogando o United Cup, aparentemente porque o Fonseca e a Bia não quiseram. É obrigatório que o número 1 do país aceite jogar, senão o país não se inscreve, então não adiantaria o João Lucas ou a Laura Pigossi querer jogar, porque não resolve. Teriam que ser os número 1. Então, aparentemente, eles não se interessaram em jogar. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com a Bia, a gente não sabe em que estágio ela está emocional, físico e técnico. Acredito eu que ela trabalhou muito firme na pré-temporada, quem sabe, tomara, zerou a cabeça, né, na questão pessoal, física, atlética, e recomece bem. Ela agora recomeça lá pertinho dos 60 do mundo. De certa forma é bom, tem menos pressão, tem menos visibilidade, você espera menos dela, ela própria pode esperar menos dela. Então eu acredito que ela tem aí oportunidade real de recuperar o seu tênis e recuperar o seu ranking. E aí, falando da Luísa, Tony, como você falou, a Luísa é uma figura excepcional como pessoa e uma jogadora que ainda tem muito a crescer. A retomada de parceria dela com a canadense Gabriela Dabrowski é a melhor notícia que a gente poderia ter nesse final de 2025, porque a Luísa já jogou muito bem a temporada ao lado da Timea Babos. Elas quase por acaso fizeram uma parceria ali em abril, porque antes de Roland Garros, e foram se dando super bem, se encontraram, porque a Luísa joga muito bem na rede, a Timea joga muito bem no fundo, houve uma conjunção muito boa de personalidades ali, com qualidade técnica, e você vê que ela acabou chegando no Finals, foi super bem, fez uma semifinal, quer dizer, fez uma grande campanha geral, faltou ainda um grande título, ganharam torneios importantes, claro, mas ainda faltou um grande título, que eu acho que vai vir em 2026. Eu acho que ela, com a Gabriela, tem tudo para retomar aquela parceria de 2021, quando a Luísa se machucou, depois que a Luísa voltou, elas até retomaram a dupla, foi muito legal, aliás, uma atitude bem legal, mas se separaram logo depois, uma separação nunca bem explicada por nenhuma das partes, mas não importa, o que importa é que agora elas voltaram a se dar bem, e eu acho que é uma dupla para se dar muito bem, porque a qualidade das duas jogadoras é excepcional. A Gabriela Dabrowski joga muito tênis, ela entende muito de dupla, ela vê o jogo muito bem, bate muito firme lá de trás. A Luísa precisa de alguém que devolva bem, né, e precisa de alguém que saque bem. Então, são recursos excepcionais, porque a Luísa na rede é incrível. Se ela não for a melhor voleadora do circuito hoje, ela é uma das. Longe, fácil. Ela se mexe bem, ela tem uma enorme visão, muita mão. Então, eu vejo com um enorme otimismo essa retomada da dupla, e eu acho que nós vamos ver algum grande resultado ao longo do ano, se não um grande slam, pelo menos as duas voltando a chegar no Finals, né? E eu acho que também bem legal, para o pessoal aí de casa, a gente está bem feliz, é que nós vamos ter novamente duas duplas totalmente brasileiras jogando o circuito masculino, né? O Rafael Matos vai fazer parceria com o Orlando Luz, dois gaúchos, jovens, garotos, Orlandinho, uma experiência interessante, já jogaram juntos, já ganharam campeonatos juntos, aliás, então já de cara uma dupla que a gente pode apostar que pode ir longe em muitos torneios importantes, e temos a dupla veterana, entre aspas, quer dizer, a idade é veterana mesmo, né? Mas é uma dupla de dois jogadores muito experientes. Fernando Romboli, que deu um grande salto de qualidade em 2025, ele se encontrou ali com o australiano, o John Patrick, e ele realmente passou a jogar um tênis muito bom, uma dupla muito firme. E ele vai ter agora ao lado o Marcelo Melo,
41 anos, veterano, que teve altos e baixos, teve momentos ótimos com o Rafael Matos, teve momentos ruins, jogou muito com o Zverev e a dupla não deu certo, mas eu acho que ele com o Rombly podem sim combinar e os dois ali com a sua experiência tirarem muitas coisas, principalmente das quadras mais velozes, né? Então eu estou bem feliz de ver duas duplas totalmente brasileiras, porque, Toninho, entre nós, né? O brasileiro gosta de torcer para brasileira, não adianta. Claro, a Luísa vai estar com a canadense, Gabriela Dabrowski, tudo bem, tal, nós vamos torcer para a Luísa, mas se você uma brasileira, nós estaremos muito mais felizes ainda, né? Brasileiro torce até por jogo de bolinha, de jogo de tampinha, é brasileiro e está torcendo, não tem negócio, faz parte do esquema. Zé, mais algum destaque antes da gente... E só lembrar também que o Marcelo de Moreira é um duplista de sempre espera alguma coisa dele, nunca se tem um parceiro definido e fixo, mas eu espero que ele consiga aí também se equilibrar. E vejo também a Bia podendo fazer grandes resultados em duplas. Não vamos esquecer que a Bia é uma ótima duplista, não sei se a Laura Sigmund vai seguir ao lado dela ou não, a Laura Sigmund aposentou de simples, eu não sei o que ela fez em relação à dupla. Não sei então que parceria a Bia tomaria. E a Laura que começou a jogar, já foi uma boa duplista, aí abandonou um pouco para se dedicar a simples, agora voltou a jogar duplas extremamente bem. Então acho que também são duas brasileiras que a gente precisa ficar de olho, que podem aí ter bons resultados em 2026. Muito bem, esse foi o podcast número 250, hoje com o nosso entrevistado. 250, Antônio Golin. 250, hein? 250. Podia ser 251, né? Uma boa ideia, entendeu? Mas 250, fechando o ano, né? Com o Zé, que sempre esteve aqui entrevistando todo mundo. Ele volta o ano que vem, continuar entrevistando todo mundo. Eu vou aqui para a parte dos bastidores aqui na edição. Zé, queria desejar para você e para todos os nossos internautas, ouvintes e espectadores, como diz o nosso amigo Paulo Cleto, um feliz ano novo, né? Que 2026 seja tão bom, né? E seja bem melhor que 2025, né? Sem dúvida, até também nós todos que fazemos podcast temos que agradecer demais o seu trabalho aí nos bastidores. O pessoal não sabe o duro que você dá aí para colocar o podcast no ar, montagem, edição. A gente tenta fazer o melhor produto possível, né? A gente tem problemas, obviamente, às vezes a internet, o som não tá bom, o entrevistado tá no lugar que o Wi-Fi não pega, e você provavelmente faz verdadeiros milagres. Esse ano foi um ano de virada, né? Do ano passado, eu acho, já para esse ano, que a gente passou a usar vídeos, né? Pois é. E vamos descobrindo sempre para ter uma melhor qualidade. É difícil, porque às vezes as pessoas não entendem, né? A pessoa está num celular, a internet não tá boa, então o som picota, corta, ou às vezes tem uma câmera não tão boa. Mas para a gente o que vale realmente é a informação chegar para as pessoas, né, da melhor maneira possível, porque eu acho que isso é legal, e o podcast hoje está aí consolidado, né, dentro do YouTube e distribuído depois dentro do site Tênis Brasil, e a gente faz aí com carinho mesmo, tem que ficar cada dia melhor. Sem dúvida alguma. E aí, para você em casa, desejar um excelente 2026 na sua vida pessoal, mas também para o tênis brasileiro. E olha, gente, eu estou otimista, eu não sou assim um cara de exagerar nas questões de otimismo, mas eu acho que 2026 tem tudo para ser muito positivo para o tênis brasileiro, com grandes resultados internacionais e também aqui no Brasil, muitos campeonatos, muita gente indo para a quadra e vendo os jogos, e eu só fico pedindo todo dia, meu presente de Natal aí para a CBT, peço todo ano que façam uma parceria e coloquem mais quadras públicas no Brasil, porque é isso que vai fazer o pessoal ainda se apaixonar ainda mais pelo tênis do que já fez. Então, para você, Toninho, e para todo mundo em casa, um feliz 2026. É isso, vamos encerrando por aqui. Aproveite, se inscreve no canal, deixa um joinha e deixa um comentário. A gente vai ficando por aqui, te espero no próximo podcast, que é o ano que vem. Zé, abraço, até lá. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.